Adriana Fernandes, bom dia, como vai? Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa e todos os Bom dia. ouvintes da Eldorado. Adri, a gente tem essa perspectiva de um julgamento sobre orçamento secreto marcado agora para dia 7 de dezembro. Como é que está o clima em Brasília e a expectativa para uma decisão que pode mexer com o orçamento para o ano que vem? Exatamente, Carol. A derrubada do orçamento secreto pelo STF é uma aposta dada como certa aqui em Brasília. O julgamento ocorre no próximo dia 7 e a ministra Rosa Weber, presidente do STF, decidiu na quinta-feira passada liberar para julgamento as ações que questionam a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator, que são as emendas que sustentam o orçamento secreto. Essa decisão, esse julgamento, Carol, mexe no xadrez político das negociações que Lula, o presidente eleito, e o PT fazem para aprovar a PEC da transição e garantir governabilidade ao próximo governo. São muitas implicações. Até agora, os instrumentos de negociação de Lira, que estava com a faca, Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava com a faca e o queijo na mão, se reduzem imediatamente se houver essa decisão contra o orçamento secreto. O presidente da Câmara teria que fazer uma nova repactuação da relação com Lula e seus aliados para a sua reeleição. Eu lembro aqui que a PT e Lula foram obrigados a apoiar a reeleição do presidente da Câmara por conta das negociações da PEC, a PEC da transição. Aliás, como é que então o orçamento secreto entrou mesmo nessa negociação, Adri? Porque o Arthur Lira, o Centrão, de uma forma geral, quer manter esse orçamento secreto, né? Exatamente. Você lembra que durante a eleição, Lula foi um crítico muito forte do orçamento secreto. O orçamento ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, como dono Arthur Lira. Na semana passada, quando Lula chegou a Brasília, ele já fez um aceno à candidatura de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, já fazendo parte, Heisen, dessa negociação para aprovar a PEC que enfrentou dificuldade. O governo eleito apresentou uma PEC com até 200 bilhões de reais e está reduzindo, está desidratando esse valor para um patamar para um patamar em torno de 150 bilhões de reais. O grupo de Lira colocando uma redução maior, sobretudo, um ponto importante é o tempo da PEC, o tempo em que o Bolsa Família, o programa, ficaria fora do teto de gastos. A proposta inicial era permanente, para sempre, depois foi decidido, quando foi protocolada a PEC, 4 anos, Lira e seus aliados do Centrão querendo 1 ano, e é uma negociação agora em torno de 2 anos. Por que 1 ano? Porque isso obriga o governo eleito a ter que fazer uma nova renegociação no ano que vem. Tudo isso, todo esse xadrez muda, pode mudar, né? Não pode mudar com uma decisão contra o orçamento secreto, derrubando o orçamento secreto. O Congresso vai ter uma reação. Lembro aqui que eu fiz uma entrevista recente com o líder do Centrão, líder do União Brasil, Elmar Nascimento, deputado da Bahia, aliado de Lira. Ele falou que se o Supremo promovesse, né, interferisse na decisão que eles chamam de autônoma do Congresso de fazer o orçamento secreto, eles iriam tirar recursos do orçamento do STF. Então é uma briga de cachorro grande, Raíssa. E aí espreme tudo para dezembro, né? Porque uma coisa está vinculada com a outra, tem que ter essa decisão para ter PEC, para ter orçamento, enfim, tudo a poucas semanas de acabar o ano. Vai ser muitas emoções, muitas negociações. O presidente Lula volta essa semana aqui para continuar essas negociações, sobretudo fechar um acordo em torno da PEC. O Lula e seus aliados não querem desidratar tanto, por isso que esse número meio termo, 150 bilhões, aliás, um número que eu venho falando há muito tempo, e tudo caminha para algo em torno desses 150 bilhões, mas, é claro, tem 2 votações
tanto duas votações de segundo, 2 turnos em cada uma das casas, e Lula tem uma arma na mão, que a gente já comentou aqui, que é apresentar uma ação no Supremo Tribunal Federal também, para que no dia 1º ele possa editar uma medida provisória, fazendo crédito extraordinário para pagar o auxílio ao Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, sem a necessidade de uma PEC. Então, tem muita água para rolar e, é claro, tem muita gente no Congresso querendo colocar outras coisas dentro dessa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, e, inclusive, buscar uma solução para o orçamento deste ano, que está de 2022, que está aí bloqueado, um volume muito, muito alto bloqueado, e correndo o risco de um shutdown, que é um termo em inglês, que é de paralisação de funcionamento de determinados órgãos por falta de recursos. E nessa conta ainda, Adri, tá muito na cara, né, que vai haver mesmo uma redução, até que o futuro governo jogou para cima esses quase 200 bi para poder baixar, mas e no prazo aí? O que se diz aí em Brasília em relação ao prazo? Pode Acho mesmo que cair? o prazo está se buscando aí 2 anos, né? 2 anos dá tempo para o governo eleito negociar uma mudança no arcabouço fiscal, né? Hoje, essa PEC que está sendo discutida, ela mantém o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação, mas daria tempo para votar mas o Lula, ele prometeu revogar, acabar com o teto de gastos, daria mais tempo, né? Ganharia tempo para negociar uma mudança na regra fiscal, para entrar em vigor em votar sem aquele atropelo. Isso é importante porque já em abril, no dia 15 de abril, o governo eleito ele tem que enviar ao Congresso a lei de diretrizes, abril de 2023, tem que enviar ao Congresso a lei de diretrizes orçamentárias de 2024. Você vê que é uma confusão mesmo de regras, de coisas que o governo é obrigado a fazer. Então, até abril, ele teria que ter uma decisão sobre 2024, é isso que o governo não quer, o governo eleito não quer ficar na mão em tão pouco tempo, porque é um prazo maior, e por isso 2 anos, né? 2 anos da PEC na avaliação daria tempo para discutir uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. Aí já é outra discussão, e o que o governo eleito quer é tirar essa PEC do caminho, fazer essa aprovação mais rápido. Lula tem dito que não quer ir para o confronto, quer buscar o confronto, no caso significaria uma ação, um respaldo, né, do STF para fazer o Bolsa Família, com o pagamento do Bolsa no dia 1º via medida provisória. Então, Lula disse a aliados que quer buscar o diálogo, quer fazer uma aprovação, um acordo em torno da PEC, mas tem, claro, toda a reeleição do Senado e da presidência do Senado, da presidência da Câmara, por trás dessa negociação. Como eu disse, o presidente Arthur Lira, ele é considerado, abre aspas, dono do orçamento secreto e o maior beneficiário do esquema de troca de apoio feito com as emendas de relator. Com o orçamento secreto, há uma avaliação de atores políticos importantes que Lira se transformou no governo Bolsonaro, na prática, numa espécie de primeiro-ministro. Então, tem muito xadrez político aí para ser negociado em tão curto espaço de tempo.